Jornal da República e Última Hora, estamos aqui na CNC, onde está acontecendo a comemoração dos 75 anos da Federação das Câmaras de Comércio Exterior. Estamos aqui com o doutor Marcelo, que é procurador do município, é consultor jurídico e é conselheiro aqui da Federação das Câmaras. Essa Câmara que é tão importante para fomentar o comércio exterior. E esses 75 anos, ele cai numa época que o mundo vive em conflito. E como é que funcionam as câmaras na mediação desses conflitos nas relações dos comerciais? Olha, boa tarde, Ralf. Boa tarde a todos do Jornal da República. Olha, órgãos como aqui a nossa Federação das Câmaras de Comércio Exterior, eles se somam a vários outros órgãos que têm propósitos parecidos de manter aberto um diálogo entre os governos, né, os governos regionais, os governos entre estados, entre países, né? E nós temos vivendo um momento de muita mudança geopolítica, né? Tá surgindo grupos de interesse em níveis internacionais e o Brasil precisa se situar dentro desse conflito do ponto de vista geopolítico. Então nós estamos aqui no universo micro, né, tentando defender aqui os interesses do nosso estado, do nosso país, dentro dessa mudança geopolítica, dessa reorganização internacional que o mundo está vivendo. Como é que fica a questão dos blocos de países como o BRICS, Mercosul, NAFTA e outros blocos? Eles ajudam ou tendem a distanciar a relação do comércio internacional? Essa discussão está na origem da discussão conceitual, né? Nós temos aí o presidente Trump, que tem uma desconfiança desse mundo multilateral, né, na visão dele, não estou tentando mestre certo ou errado, que não cabe dentro dessa entrevista. Ele tem uma visão crítica, achando que esse modelo liberal ou multilateral foi prejudicial aos interesses americanos e favoreceu o interesse de países que, vamos dizer assim, fingiam cumprir as regras multilaterais, mas criavam vantagens competitivas ao arrepio dessa organização liberal ou multilateral, como o nome que se dê. É difícil prever onde isso vai parar, né? Mas assim, o mundo vive uma fase de transição entre uma organização liberal e multilateral para uma negociação mais direta entre países, mas que, a meu ver, não exclui o espaço de diálogo. O diálogo haverá e acho que a federação e outros órgãos, como nós estamos aqui, podem ajudar a assessorar o governo brasileiro no sentido de nós defendermos os nossos interesses nessa rearrumação internacional. Doutor Marcelo, você que é especialista na questão de mediação, tem livros escritos, é professor, dá cursos. Como que fica a mediação desses conflitos comerciais internacionais? A mediação, o Brasil mesmo se propôs aí a fazer uma mediação do conflito Estados Unidos-Venezuela, né? O que é mediação? É quando um terceiro aparentemente neutro naquele conflito se oferece para ajudar a solucionar o conflito entre outras pessoas, ou entre outros estados, no caso, entre outros países. Então a mediação é um método, né, um único para a solução de conflito. Mas no âmbito comercial, o mais usado é a negociação direta, né? Os países, ainda mais nessa rearrumação internacional, eu vejo um cenário onde quem ganha espaço como método de solução de conflito é a negociação direta, mas é importante que os negociadores estejam acompanhados de pessoas preparadas que possam orientá-los para que a negociação seja exitosa do ponto de vista de cada negociador. E a nível nacional, essa legislação de mediação está bem avançada já, e já está acontecendo, né? Principalmente no agronegócio, no setor de pesquisa. Sim, a lei é um processo, né? Eu estou com 56 anos, sou formado há mais de 30 anos. Quando eu me formei em Direito, não se discutia esse termo mediação, né? Os métodos de solução de conflito mais conhecido era arbitragem ou judicialização. Hoje a lei de mediação, hoje não, esse ano 2025 completou 10 anos, né? A lei de 2015. Ainda tem muito por avançar, eu diria, Ralf, mas assim, avançou muito em relação ao que era. Eu sou um otimista porque eu enxergo isso como um processo. Eu não acredito em mundo mágico, em bala de prata, nada disso. Eu acho que é dia a dia, é semana a semana, mês a mês, ano a ano, a gente construindo, aperfeiçoando os nossos institutos e as nossas instituições. E qual é a diferença entre a arbitragem e a mediação? A diferença, vamos falar primeiro as semelhanças, né? Ambos são métodos de solução de conflito, né? Conflito entre duas ou mais pessoas você pode resolver ou pela mediação ou pela arbitragem. E outro aspecto semelhante, você tem um terceiro estranho conflito, tem que ser imparcial, que vai resolver o conflito. Quais são as diferenças? O mediador, ele não é interventivo. A função do mediador é fazer com que as partes conflitantes retomem o diálogo, e ao retomarem o diálogo, as partes conflitantes, elas, pelo próprio diálogo, vão encontrar um ponto de equilíbrio que leve a um consenso. O árbitro, que é o terceiro estranho conflito na arbitragem, é muito parecido com o juiz. Ele vai decidir de forma impositiva. Não que não se possa ter um acordo na arbitragem, mas não é a regra. Ele vai dar uma sentença arbitral e o perdedor, vamos dizer assim, vai ter que cumprir. Aí você vai dizer assim, mas por que criaram a arbitragem diferente da judicialização? Porque a arbitragem tem algumas vantagens em relação à solução clássica
pela via do judiciário. Qual é? Primeiro que as partes escolhem o árbitro. No judiciário, o autor ajuização, aquilo passa por uma distribuição eletrônica, e muitas vezes cai num juiz que não é um profundo conhecedor do assunto. Então a arbitragem ela tem muito espaço em temas muito específicos, que o juiz, de uma forma geral, mesmo ele tendo sido submetido a um concurso difícil, ele não conhece bem. Vou dar um exemplo aqui do direito aeronáutico, ou do direito marítimo. Não é? Então, assim, as partes elas têm a segurança que a solução que vai sair dali não vai ser necessariamente um bebê de rosemary, que vai ser ruim para todos os lados. E no mundo empresarial, nos contratos que envolvem grandes valores, a arbitragem entra bem, porque o que os empresários querem é que a solução não atrapalhe o negócio deles. Eles não querem um derrotado e outro vencedor, que muitas vezes um fornece para o outro. Então, os dois precisam prosperar junto. E o árbitro, quando ele é indicado, é de confiança das partes, é porque ele conhece bem o assunto e tem uma chance maior de levar uma solução que seja ganha-ganha, e não perde-ganha. Ou perde-perde, né? Que é o pior do cenário. Muito obrigado. E 95% do comércio internacional vem pelo mar. Você falou do direito marítimo. O direito marítimo realmente ele é muito usado a questão da arbitragem, né? Na maioria dos países, a arbitragem surge como forma de solução de conflito, embora já haja registro da arbitragem lá no direito romano, na Grécia, mas assim, da forma mais estruturada a partir do direito marítimo. A necessidade de se encontrar, na ausência de um conhecimento específico dos juízes de cada país concursados, de como se formavam as relações dentro do direito marítimo, a escolha de um árbitro de confiança das partes mostrou uma solução mais exitosa que a solução via judiciária, que muitas vezes é demorada, é cara, e não necessariamente vai sair uma coisa palatável em termos de sentença. Então, a arbitragem ela serve muito também para diminuir o risco de uma solução perde-perde. Muito obrigado, sempre bom ouvir, doutor Marcelo, uma das maiores autoridades nessa questão de arbitragem, mediação, sempre presente nos melhores eventos. Última hora.